cumprimentarmos com a graça e a paz do Senhor Jesus e dar as boas-vindas a você e a sua família ao culto desta noite. Nós estamos aqui para celebrarmos ao nosso Deus, falarmos do seu amor, da sua bondade e do seu propósito para as nossas vidas. Vamos orar neste momento pedindo a direção do Espírito Santo de Deus para este culto. Oremos. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, entregamos nas mãos do Senhor o culto desta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que ouça, ó Deus, os nossos clamores e que a palavra do Senhor seja um alimento para as nossas almas. Fique conosco, ó Deus, perdoe, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Salmo 145, 1-3. Podendo exaltar teu
Bem, neste momento então nós passaremos a reflexão na palavra nesta noite, dentro do seguinte tema: um cego e seu exemplo. Vamos falar sobre isso nesta noite, à luz do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao versículo 43. A palavra de Deus nos diz assim: Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí então o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: Veja,
você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar o nome de Deus. Que o Senhor abençoe esta palavra na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Bem, queridos, nesta noite eu gostaria de fazer-lhes uma pergunta. O que vocês seriam capazes de fazer para se aproximar de Deus e tê-lo presente na vida de vocês, lhes abençoando e fazendo de vocês pessoas realizadas e felizes? Gostaria que você pudesse imaginar uma resposta para esta minha pergunta, porque eu tenho certeza que muita gente concordaria em fazer coisas grandiosas e até mirabolantes para que isso acontecesse, para que Jesus fizesse parte da sua vida e abençoasse e fizesse de você uma pessoa realizada e feliz. Talvez você mesmo fosse capaz de fazer coisas grandes em prol disso. Mas veja só, nós descobrimos por meio deste homem, do texto que eu li, esse homem que obteve tudo isso de Jesus, que não é necessário coisas assim tão difíceis ou dispendiosas para termos a presença real e maravilhosa de Deus em nossa vida, abençoando-nos e tornando-nos pessoas muito melhores. Não é necessário coisas assim tão grandes, tão difíceis, tão impossíveis. Isso é o que nós aprendemos como exemplo do cego de Jericó. E dentre as suas atitudes, eu quero convidá-los a que nós reflitamos sobre algumas delas. No versículo 36, diz que ele ouviu. Então quero chamar a sua atenção para esta primeira atitude do cego de Jericó. Ele ouviu. É muito importante isso, queridos. Essa é uma questão muito séria. Pouca gente está disposta a ouvir nos dias de hoje. Muitos querem ser ouvidos, muitos desejam expor o que pensam e o que desejam, mas não querem de coração ouvir a direção, a melhor direção para suas vidas. E com isso perdem muitas vezes a melhor oportunidade de suas vidas, eu também diria. Com certeza. Então, aquele homem, ele soube ouvir, ele deu importância ao que estava ouvindo. É muito importante, então, que nós entendamos isso nesta noite, porque eu volto a lembrar você, pouca gente está disposta a ouvir. Muitos querem ser ouvidos, mas pouca gente está disposta a ouvir. E com isso, muitos perdem as melhores oportunidades de suas vidas. Mas ainda houve uma segunda atitude do cego de Jericó que me chamou a atenção. Está lá no versículo 38, né? Ele clamou. A Bíblia diz assim, que ele começou então a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena, tenha misericórdia de mim. Então aquele homem clamou. Essa é uma atitude que também nos ensina muitas coisas. Mas para que nós também façamos isso, queridos, não nos iludamos. Para fazermos isso, nós vamos precisar, veja bem, descer o nosso eu do seu trono e colocar lá no trono do nosso coração a cruz de Cristo. Ou seja, ver nesta cruz a nossa ajuda, o nosso socorro e a nossa direção, para que nós possamos clamar a ponto de Jesus nos ouvir. Nós vamos precisar tirar do trono, descer do trono do nosso coração o nosso eu e colocar no lugar a cruz de Cristo, olhar para ela como sinal de socorro, como sinal de algo ao qual eu possa recorrer, e você também. Uma terceira atitude daquele moço também nos chama a atenção. Está descrito no versículo 40. Lá diz assim: Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou,
perto, Jesus então fez uma pergunta para ele. Mas vejam bem, queridos, ele veio. Houve naquele homem um sinal de disposição para obedecer. Certamente as pessoas que foram até ele não o trouxeram à força, mas disseram para ele: olha, o mestre Jesus está lá, e ele pediu que você fosse levado até ele. E ele então obedeceu, uma disposição para a obediência. Veja, queridos, se o único poder real, verdadeiro, pertence a Deus, nós precisamos temê-lo e obedecer ao seu chamado. Guarde isso no seu coração nesta noite. Muitos estão a ouvir o chamado de Deus, mas não têm alimentado em seus corações uma disposição sincera para vir até Deus, para obedecer ao chamado de Deus. Então é muito importante que também nós reflitamos sobre isso nesta noite. Uma penúltima atitude do cego de Jericó eu gostaria de destacar nesta mensagem também com você, e ela está no versículo 41. Ele abriu a sua boca e falou, ele se manifestou, ele se expressou diante de Jesus Cristo, diante do próprio Deus. O versículo 41 diz assim: Jesus perguntou para aquele homem: o que é que você quer que eu faça? Uma pergunta emblemática, não é? Mas ele ouviu de Jesus esta pergunta: o que é que você quer que eu faça? E ele respondeu sem titubear: Senhor, que eu veja de novo. Foi o que respondeu aquele homem. Então ele falou. Bem, essa atitude de falar do cego de Jericó expressou o quê? Tornou público, expôs a real necessidade que ele tinha. Ele não tentou mascará-la diante do Senhor. Isto me ensina, irmãos, que eu devo ser honesto com Deus. Isto ensina você que você precisa ser honesto com Deus. Nós precisamos ser honestos com Deus. Precisamos abrir a nossa boca e falar com o Senhor honestamente de tudo que estiver no nosso coração. Não podemos mascarar aquilo que somos e aquilo que está dentro do nosso coração diante do Senhor. Aliás, não é bom que nós façamos isso. Essa atitude franca, sincera e honesta daquele cego permitiu a Jesus realizar um milagre na vida dele. E outra coisa, nós devemos nos lembrar: Deus pode ver dentro de nós. Ele pode ver o que está dentro de mim, o que está dentro de você. Então é tolice se tentarmos enganarmos ao Senhor, não é? Então, e por último, uma última atitude daquele homem para a qual eu chamo a sua atenção, está no versículo final que nós lemos aqui, o versículo 43, que diz assim: no mesmo instante o homem começou a ver e, dando glória a Deus, foi seguindo Jesus, e todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Queridos, aquele homem tomou uma decisão, ele seguiu a Jesus, e é essa atitude dele que eu quero destacar nesta parte final da mensagem. E eu pergunto a você: será que cabia outra decisão melhor na vida daquele homem naquele momento? Certamente que não cabia, não é? Ele fez a melhor escolha que ele podia fazer naquele momento. Ele decidiu que Jesus faria parte da sua vida a partir daquele momento. Ele decidiu que ele viveria ao lado de Jesus, que ele andaria com Jesus, que ele seguiria a Jesus Cristo. Então, uma sábia decisão, né? Talvez nós não entendamos a magnitude do gesto daquele homem, mas eu chamo a sua atenção para isso. Lembre-se, anteriormente, ele era uma pessoa cega. Talvez existisse naquele momento na vida dele milhões de pessoas, milhões de coisas que ele gostaria de ver, de encontrar, de sentir, de perceber, de enxergar, porque ele antes não enxergava. Ele era um homem cego, limitado na sua visão. Mas não, o primeiro desejo do coração dele, do ex-cego de Jericó, glória a Deus por isso, a primeira intenção do seu coração, a primeira decisão também clara que ele tomou foi simplesmente seguir a Jesus. Que coisa maravilhosa! Tantas vezes nós podemos aprender com aquele homem, então, nesta noite, como nós devemos agir, o que nós podemos fazer, que atitudes devemos tomar para que a presença de Jesus seja real nas nossas vidas
e Ele faça de nós pessoas abençoadas e felizes. Nós vimos que são coisas simples, não são coisas assim grandiosas, mas mirabolantes, são coisas simples que podem ser feitas por mim e por você, inclusive por você que está ouvindo esta palavra nesta noite, mas que ainda tem dúvidas se deve seguir a Jesus, se deve tomar essa decisão. Esta palavra deve falar no seu coração. Então eu concluo esta reflexão dizendo assim: dessa forma, fazendo a coisa certa, aquele homem de Jericó obteve para a sua vida o que ele mais precisava. Ele teve resgatada a sua visão. Sua vista foi curada por Deus e ele agora então enxergava perfeitamente. Bem, eu quero perguntar para você neste momento: o que você precisa que Deus faça na sua vida nesta noite? Pense, não responda precipitadamente. Ouça e reflita sobre esta pergunta: o que você precisa que Deus faça na sua vida nesta noite? E eu estou te perguntando isso porque eu quero te dizer que se você der os passos certos, você verá o Senhor agindo maravilhosamente na sua vida. Eu não tenho dúvidas disso, e a palavra de Deus me garante que se você der os passos certos, você não só encontrará Jesus Cristo, mas desejará andar e viver com Ele. Vamos orar por isso neste momento, para que o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo lhe ajude nesta decisão? Ore comigo sobre isso neste momento. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos pela Tua palavra tão preciosa, ó Deus, que nesta noite, ó Pai, nos falou do exemplo daquele homem de Jericó, que antes, ó Deus, não podia contar com seus olhos, porque ele, ó Deus, ele não enxergava, ele era cego. Certamente, meu Deus, ele não era cego somente nos olhos físicos, mas também ele não conhecia a glória do Senhor, era, portanto, também cego espiritualmente. Mas teve, ó Deus, o bom senso, teve a responsabilidade, teve a sabedoria de dar os passos certos, ó Deus, em direção a Jesus Cristo, teu Filho amado. E assim, naquele encontro de salvação, naquele encontro de resgate, ele deixou de ser cego, ele foi curado para a glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu oro nesta noite pedindo ao Senhor que se houver alguém, ó Pai, assistindo a este culto, ouvindo esta palavra, que ainda esteja cego, Senhor Deus, mas que precisa encontrar com o Senhor, que esta pessoa, ó Deus, à luz do que ouviu nesta noite, tome esta decisão, a melhor da sua vida, certamente, e caminhe em direção com segurança a Jesus Cristo. É o que eu te peço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, queridos, eu quero agradecer a companhia de cada um de vocês nesta noite de domingo. Que o Senhor lhes abençoe rica e abundantemente. Que o cuidado do Senhor seja derramado sobre cada lar que compartilhou conosco nesta noite, que assistiu a este culto. É a minha oração em nome de Jesus. Desejo a todos uma semana muito abençoada. Fiquem na paz do Senhor.